Paz inverencial. Em paralelo à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste vídeo falarei sobre o medo, a força animalesca do ego. Como dito em vídeos anteriores, carregamos muitos egos em nosso espaço psicológico, em nossa psique. Esses diferentes egos, durante nosso cotidiano, atuam em nosso interior e procuram se manifestar por meio dos 5 centros de energias de nossa máquina humana. Esses diferentes egos às vezes se expressam em nosso interior por meio de fantasias ou por meio de algum medo. Enquanto que as fantasias projetadas pelos egos na tela de nossa mente contribuem para alimentar e robustecer esses egos em nosso interior, os medos que sentimos degeneram a nossa mente, nos paralisa e pode nos levar a um ataque de pânico. Quando estamos sentindo algum medo, podemos fantasiar alguma situação, ou falar ou agir de maneira precipitada e equivocada, e certamente deveremos arcar com as consequências ruins. Podemos então adquirir algum karma. O medo também contribui muito para estancar ou nos desviar do caminho da cristificação. Existem diferentes instintos humanos: o instinto de conservação, de sobrevivência, o instinto sexual, de competição, de agressão e etc. Existem também muitas perversões do instinto. No fundo de todo ser humano existem forças subhumanas instintivas, brutais, que paralisam o verdadeiro espírito do amor e da caridade. Essas forças que são egóicas, satânicas, devem ser compreendidas e eliminadas do interior do homem terrestre, para que o Filho do Homem seja levantado. São forças bestiais, instintos criminais, luxúria, covardia, medo, sadismo sexual e bestialidades sexuais. Lembrem-se, prezados estudantes, que as bestialidades sexuais podem levar uma pessoa a realizar aquelas uniões sexuais abomináveis relatadas no livro de Levíticos. Prezados estudantes, não é minha intenção neste vídeo falar acerca das consequências físicas e psicológicas que o medo pode causar em nossa máquina humana em curto ou a longo prazo. Os homens de ciência dizem que quando uma pessoa tem uma sensação de medo, ocorre no organismo dessa pessoa liberação de hormônios, como a adrenalina, que causam imediato aumento da frequência cardíaca. Para esses homens de ciência, viver constantemente com medo enfraquece o sistema imunológico da pessoa, pode causar danos cardiovasculares, problemas gastrointestinais e diminuição da fertilidade. Também dizem esses homens de ciência que o medo pode impedir a formação de memórias de longo prazo e causar danos a algumas áreas do cérebro, tais como o hipocampo. Com a prática da autoobservação de si mesmo, podemos perceber em nosso interior diariamente a manifestação de muitos diferentes medos na tela de nossa mente. Temos medo de ficar doentes, temos medo da vida, medo da morte, medo do que dirão sobre nós, medo do que diz que disse, medo de intriga, de perder o emprego, medo de que alguém lhe tire o esposo ou a esposa, medo de passarmos fome, medo de escuro, de fantasmas, medo de falar em público, medo da pobreza, medo de fechar algum negócio, medo de algum animal, medo da solidão, medo de sair em astral, medo de raios e trovões, medo de ser assaltado, roubado, etc, etc e etc. A situação econômica ruim de milhões de pessoas certamente deve-se a isso que se chama medo. Quando por meio da personalidade, o ego do medo se manifesta em alguma criança, esta apega-se à sua mãe querendo segurança. O esposo amedrontado por alguma coisa apega-se à esposa e sente que a ama muito mais. A esposa, também atemorizada por alguma coisa, procura seu marido
e seus filhos e sente que os ama muito mais. Do ponto de vista psicológico, resulta curioso e interessante saber que o medo costuma às vezes se disfarçar com a roupagem do amor. Prezados estudantes, como dito em vídeos anteriores, ainda que pareça incrível, dentro do próprio perfume da oração também se esconde o delito. O ego se disfarça de santo, usa as melhores virtudes e até se veste com a túnica do Cristo. Muitas são as situações embaraçosas, constrangedoras que passamos por causa do medo. Às vezes, quando vemos um homem em uma moto, ou um carro, ou uma pessoa que consideramos suspeito se aproximar de nós em alguma rua deserta, sentimos medo e quase sempre reagimos de maneira equivocada. Prezados estudantes, a causa de muitos conflitos está no ego do medo. Muitas agressões físicas, psicológicas e sexuais são provocadas certamente pelo medo. Muitas pessoas adquiriram algum vício por causa de algum medo. Muitas pessoas que por causa do medo tiveram um ataque de pânico e morreram. Também muitas pessoas estão no cárcere nesse momento por agirem sob influência de algum medo. As grandes nações, consideradas grandes potências, por medo de serem dominadas ou invadidas por alguma outra grande potência, se armam com bombas nucleares, mísseis nucleares, armas químicas e biológicas, e sempre estão procurando produzir uma nova arma letal com maior poder de destruição. Temos uma marcada e forte tendência de buscar segurança em algum tipo de arma e não em nosso Pai que está em secreto. O medo secretamente faz as pessoas buscarem segurança e portar algum tipo de arma. Já foi totalmente demonstrado que o medo impede a livre iniciativa, a criatividade. Uma imitação é o resultado de algum medo. A imitação destrói totalmente a livre iniciativa. Uma mente que vive escrava do que dirão é uma mente que imita por medo de violar alguma tradição, alguma regra, algum costume, etc. Não é uma mente criadora. O novo só pode ocorrer onde não há medo, onde não existe imitação, onde não existe apego às coisas materiais, ao dinheiro, às pessoas, às tradições e aos velhos costumes. Prezados estudantes, assim como o ego do orgulho ferido em uma pessoa sempre se associa com o ego da ira para praticar algum ato de violência, também o ego do medo sempre se associa ao ego da ira ou da fantasia. Muitos são os estudantes gnósticos que abandonam a prática da magia sexual por medo de ficarem doentes ou mal falados. Realmente, quando o estudante gnóstico começa a praticar a magia sexual, o organismo se ressente. Às vezes, inflamam-se as glândulas sexuais e as parótidas. Dói a cabeça, sente-se certo enjoo. Isso horroriza aqueles estudantes mais medrosos que acabam abandonando o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência e voltam a fornicarem, perdendo assim sua alma, sua consciência. Prezados estudantes, quando atua em nosso interior o ego de algum medo, perdemos muita energia de tipo emocional, intelectual e instintiva. Isso faz desequilibrar centros de energia e então dificilmente com esses centros desequilibrados conseguiremos despertar o fogo sagrado para levantar o Filho do Homem. Temos que nos auto-observar de instante a instante. Se em algum momento de nosso cotidiano percebemos a manifestação de algum medo, nesse momento devemos colocar em prática a morte em marcha de tal ego. Devemos rogar muito a nossa Divina Mãe para que elimine de nosso interior qualquer ego de medo que venhamos a descobrir por meio da auto-observação. Prezados estudantes, até aqui falei acerca do medo.
a força animalesca do ego. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário ou façam contato pelo site. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.